Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vocês que estão entrando, vai falando como é que tá o áudio. Olá, Nilton, Alessandra, João, Aline. Boa noite. Aqui. Ó, João Paulo. João Paulo de Valadares tinha aparecido, tinha mandado uma mensagem falando para mandar um oi para a galera do feed de Valadares. Falei com ele que se ele tivesse na live eu ia mandar o oi. Então, oi. Tá picando, tá picando. Tá picando? Tá, você tá ficando, tem hora que você vira uma estátua. No seu tá aparecendo isso para mim. O seu tá ficando travado às vezes. Meu também tá? O seu tá ficando. Pessoal, dá uma olhada aí para ver se é a minha internet ou a da Cida. Aí vamos lá, o áudio, o meu e da Cida estão bons. Não, eu tô no Cida 2, no Cida. Para mim tá tudo ok, Cida. De vez em quando trava a imagem, mas o áudio tá normal. Se pro pessoal não tá travando, para você tá picando o meu áudio? Tá, pra mim tá picando o áudio. Hum, Mas eu acho que pro pessoal não tá não, né? o pessoal mandou que tá ok. O seu áudio não pica para mim também não. Seu áudio para mim também tá ok. O seu tá picando pra mim. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha internet. Pessoal, já peço desculpa aí pela demora de entrar, mas é porque eu tive uns probleminhas técnicos aqui no Instagram. Não estava conseguindo colocar a live de jeito nenhum. Aparecia para mim só o histórico. Ô, gente, agora tá tudo bem? Para mim aqui tá de boa, Cida. Seu tá picando pra mim, viu, Matheus? Deixa eu dar uma olhada aqui. Obrigado, Brian. Amém. Não, mas Deus está dando a graça de que para eles não está dando problema nenhum. Então tá bom, Cida. Vamos começar, gente? Podemos, Vamos. né, Matheus? Podemos, claro. Então vamos lá? E o grupo se inicia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para quem não me conhece, eu sou Aparecida, mas todo mundo pode me chamar de Cida, não tem problema. Estou há 2 anos no grupo de oração, quase 2 anos no grupo de oração, e muito feliz em servir, tá? Estou muito servir. Bom, agora eu vou colocar uma musiquinha, tá? Vocês vão escutando ela, por favor, se der certo aqui, né? Porque não deu, não dá dando certo, mas tudo bem. Então a gente vai sem musiquinha mesmo. Bom, é o Qual música seguinte. que é, Cida? Hã? Qual música que é? Eu já coloquei, estava aqui no YouTube, mas já saiu, foi embora pro YouTube. A Bárbara está aqui me ajudando. Pode deixar, não tem problema não. A gente continua sem musiquinha. Ok. A internet aí, a internet. Bom, agora acho que deu. Essa música aí especial. E não. Vamos sem musiquinha mesmo. Bom, a questão é o seguinte, pessoal, né? Eu queria pôr uma musiquinha para a gente começar a acalmar o nosso coração, respirar mais vagarosamente, porque a gente tem uma semana difícil, uma semana de muita correria, que a gente não tem tempo para nada.
Então, respirar vagarosamente, com cuidado, imaginando a nossa mãe, né? Nossa mãe maravilhosa, a Nossa Senhora, né? Quando Deus escolheu Maria, ele conhecia o coração de Maria. Um coração puro, sincero, de temor a Deus, né? Um coração aberto para aceitar as coisas de Deus. Tanto que ela aceitou ser a mãe do filho dele, de Jesus. Bom, aí eu pergunto para vocês, se Deus criou, né, o nosso coração, e coração de Maria, ele conhece o nosso coração. Será que o nosso coração, ele está satisfeito com esse coração? Será que o nosso coração está aberto, como estava o coração de Maria? Será que as nossas atitudes e os nossos propósitos estão agradando a Deus? Será? Então, aí eu falo para vocês que, graças a Deus, se a gente faz uma reflexão, a gente pensa o seguinte, a gente tem, tá? Para nós, para chegar a santidade, tem para a gente a Maria, para a gente chegar à santidade. Ela que nos dá toda força e coragem e exemplo. O exemplo dela é maravilhoso, de ternura, né, de pureza, né? Então, ela é o nosso alicerce, a nossa força, a nossa coragem. Então, vamos começar o Ângelus, tá? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, e como o coração de Maria, gente, sempre foi voltado para Deus, né? Que o Espírito Santo fez dela a sua esposa. São Luís Maria de Montfort, no tratado, ele fala da grandiosidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala que quando encontra uma pessoa que tem dentro dela Maria, ele coloca ali naquela alma, ele apodera daquela alma e coloca naquela alma toda a sua plenitude. Por aí vocês verem a ligação de Maria com o Espírito Santo. Porque Maria é unida ao Espírito Santo. Bom, ainda em oração, nós vamos pedir ao Espírito Santo que mande do céu um raio de luz
para iluminar as nossas ações, né? E abrir mesmo o nosso coração para vivermos profundamente a palavra de Deus e pedir que, através do Mateus, possamos viver essa experiência. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor nosso. Amém. Amém. Muito obrigado, Cida. Daqui a pouquinho você volta. Muito obrigado. Encontraremos novamente. Daqui a pouquinho. Tá bom. Aqui? Espera aí, Matheus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você que está aí na sua casa, ou que você está no seu trabalho, não sei onde você está. Que Deus já possa ir tomando posse de todo esse ambiente onde você está, para que nós possamos partilhar um pouco mais sobre a palavra de Deus nessa tarde, desse sábado, véspera do dia de todos os santos, né? E aí nós vamos começar, né, refletindo esse tema. Nós vamos refletir esse tema que já começou a ser apresentado pela Cida, por meio desse Ângelus, no momento em que ela fazia a reflexão, né, do coração de Maria. Nós vamos refletir sobre isso. Deus criou o nosso coração, o meu coração, o seu coração, todos os corações de todos nós, seres humanos, foi criado por Deus. Foi criado por Deus na sua intimidade, na sua característica, no seu amor individual que ele possui por cada um de nós. E todo o nosso coração foi criado por Deus. E talvez nós poderíamos perguntar, né? Entender que o nosso coração é criado por Deus é também necessitarmos entender um outro questionamento. Para que Deus criou o nosso coração? Meus irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Criou o nosso coração a sua imagem e semelhança. E existe um objetivo de que o nosso coração, criado à imagem e semelhança desse Deus que é amor, possa, por meio de um profundo amor, de um eterno amor, estar em perfeita comunhão de amor com Deus na eternidade. Olha quanto amor foi dito nessa frase, né? Mas esse é o plano de Deus, para que o seu coração, para que o meu coração possa ser inebriado de amor, possa amar profundamente, para um dia estar em profunda e eterna comunhão com Ele, com o coração de Jesus Cristo, com o coração de Deus. Deus que é amor. Então, entendendo isso, nós começamos a entender um objetivo, um desejo de Deus, quando nos fez nascer de seu coração e quando nos colocou em nós, imprimiu em nós essa vocação, esse chamado a voltarmos para o coração dele. Nada mais do que o chamado à santidade. A santidade, ela é essa vivência, né? A vivência radical do amor, a vivência radical dessas virtudes, né? E de uma virtude de forma radical que é movida pelo amor. Essa é a característica que amanhã nós vamos celebrar o dia de todos os santos. Essa é a característica que foi similar em todos os santos. Cada santo tem a sua particularidade, tem as suas atitudes, os seus atos até mesmo heróicos, a sua vivência de vida, mas todos eles têm uma coisa em comum. Amaram a Deus sobre todas as coisas. Entenderam que o seu coração foi criado para o amor e assim amaram. Em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas. E ao amar a Deus sobre todas as coisas, conseguiram concluir a sua meta aqui na terra, de assim chegar no céu, chegar na plenitude eterna, experimentando essa graça, bebendo dessa graça de uma profunda comunhão do seu coração com o coração de Deus. Gente, isso é uma das coisas mais impulsionantes, né, para a gente conseguir alcançar a santidade, conseguir vivenciar a santidade. É entender isso, que o nosso coração, o desejo de Deus é fazer uma perfeita comunhão de amor conosco, por meio da união dos nossos corações.
Isso é algo profundo, isso é algo maravilhoso. Só que quando nós nascemos, quando nós começamos a viver, esse nosso coração ele vai sendo moldado. Ele vai sendo moldado porque somos muito imperfeitos. E por sermos imperfeitos, precisamos amadurecer esse nosso amor, amadurecer esse nosso coração, de tal forma que a gente possa se aproximar mais de Deus. Como? Deus é perfeito. Então nós, na nossa imperfeição, por meio da ação do Espírito Santo e tanta graça de Deus, possamos nos aproximar um pouco do coração de Deus. Tem aquela oração que diz, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso um coração semelhante ao vosso. Esse precisa ser um desejo profundo do nosso coração, de que ele possa ser semelhante ao coração de Deus. Manso, humilde, sereno, e que, sobretudo, assim, ele possa estar preparado para amar. Estamos aqui nessa terra, trilhando esse caminho para conseguir amar, para aprender a amar. Amar como? Amar como Deus nos amou, de forma profunda, intensa. Amar como Deus nos amou do início ao fim. Amar como Deus nos amou ao ponto de, se preciso for, dar a nossa vida em amor. Amor a Deus e aos outros, amor ao próximo. E quando nós entendemos isso, a gente vai vendo que esse exercício de amar, esse exercício de colocar em prática esse amor, não é um exercício fácil. Não é um exercício tão simples assim. Por vários motivos. Primeiro, eu já falei, por causa da nossa imperfeição, pois somos imperfeitos na nossa humanidade, temos em nós a raiz, temos em nós a tendência ao erro por meio do pecado original. E com isso, nós vamos muitas das vezes buscando de forma errada esse amadurecimento do coração, o amadurecimento no amor. E com isso o nosso coração vai se ferindo, e com isso o nosso coração vai se perdendo. Muitas das vezes nós buscamos de forma errada, de forma incorreta esse amor, e nós vamos ali sofrendo várias decepções, vamos sofrendo frustrações, às vezes não por parte dos outros, às vezes porque nós não soubemos submeter a nossa vida a Deus e com isso decidimos por nós mesmos, quisemos que a nossa vontade prevalecesse e com isso fomos ferindo o nosso coração. Então, às vezes, o nosso coração, assim como a Cida questionava no início desse grupo, às vezes o nosso coração ele estava ali, ele estava machucado, ele estava ali fadigado, ele estava ali desgastado. Quando a Cida perguntou como está o seu coração, quando nós paramos para nos perguntar isso, para avaliar isso, às vezes nós vamos encontrar um coração que bate, mas que ao mesmo tempo sofre. Um coração que as batidas são muito mais um pulsar de tristeza do que propriamente um pulsar de louvor a Deus. Quantas vezes isso talvez é a nossa realidade? Mas também temos as outras situações em que o nosso coração ele é submetido ao amadurecimento por uma vontade de Deus. Porque Deus nos conhece por inteiro, Ele nos conhece profundamente, ao ponto de entender onde o nosso coração precisa amadurecer, ao ponto de entender onde precisa ser amadurecido o amor, onde nós precisamos exercitar o amor. E aí, por isso, às vezes, a gente passa por tribulações, a gente passa por dificuldades, a gente passa por situações até mesmo adversas na nossa vida, para que assim a gente consiga amar e entender que ali há uma oportunidade de amor, uma oportunidade de amadurecermos o nosso coração, de amar mais e assim se aproximarmos ao coração de Jesus. Muitas das vezes Deus permite várias coisas, várias situações para que isso se torne um exercício, uma forma de amadurecermos no amor, uma forma de crescermos no amor, uma forma de exercitar esse chamado principal, a vocação maior ao amor, a vocação maior da nossa vida, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, que é o amor. Somos, muitas das vezes, impelidos a amar de formas que talvez não gostamos muito. De formas que talvez, às vezes, cria certas situações em nós, certos sofrimentos, e por isso a gente quase que decide por não amar, por não sofrer. Santa Madre Teresa de Calcutá já dizia, se é amor, tem que doer. Meus irmãos, o amor ele dói. O amor ele dói porque nos faz sair de nós pelo outro, nos faz sair de nós por Deus. Então, quando Deus nos apresenta oportunidades de sofrermos, até mesmo assim por dizer,
Não porque Deus quer o nosso mal, pelo contrário. Porque o Senhor, Ele quer que nós amadureçamos. O Senhor, além de querer que nós amadureçamos, que nós amemos, o Senhor, Ele quer curar o nosso coração também, para que a gente consiga amar mais. Porque muitas das vezes nós não conseguimos amar porque estamos com o coração dilacerado, estamos com o coração fragmentado e não conseguimos amar. Então o Senhor, Ele tem também um desejo de nos curar. Só que já nesse início de grupo de oração, podemos dizer assim, nós precisamos entender que esse amor que Deus, esse desejo que Deus tem de nos curar, ele é um desejo de que ele vai nos fazer plenamente curados. Isso de forma física, de forma espiritual e emocional. Porém, ele vai nos fazer plenamente curados quando nós estivermos na eternidade. Na eternidade, a palavra vai dizer que já não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais solidão, não haverá mais choro. Ali estaremos com o nosso coração pleno, curado. Mas e as curas, Mateus? E as curas terrenas? E as curas que Deus vai nos proporcionar em graças aqui na terra? O Senhor, Ele não é um milagreiro. Ele não é um curandeiro. Por Deus não ser um curandeiro, não ser um milagreiro, Ele não vai nos dar algo que não seja necessário para que assim alcancemos a nossa meta, que é o céu. A nossa meta, que é voltar ao coração dele. Então, o Senhor, quando nós falamos de cura, nós entendemos que a cura seja do nosso coração, a cura física, a cura de alguma doença, seja a cura que for, essa cura, ela vai ser realizada na nossa vida quando Deus quiser e Ele vai utilizá-la quando ela for necessária para alcançarmos a salvação. Veja bem, quando nós entendemos isso, nós entendemos que muitas das vezes não atingimos certas curas, não atingimos várias coisas na nossa vida, não porque Deus não nos está atendendo, mas porque Deus, quando Ele nos cura para a salvação. Ele nos cura como meio para a salvação. A cura é um meio utilizado por Jesus. Jesus é a nossa meta. A cura é o meio. Então, quando Ele nos cura para que assim a gente possa alcançar a santidade, para que assim a gente possa ter a capacidade de amar mais. Então a cura é quando Ele quiser, é se Ele quiser. Ela um dia vai chegar, seja aqui nessa terra, ou seja no céu. Ela chega. E ela é uma forma que Deus vai utilizar para que assim a gente dê passos rumo à santidade. E nós precisamos. Qual é a nossa postura diante disso? A nossa postura precisa ser pedir a Deus para curar. Pedir a Deus para que a gente consiga amar mais. Se Ele vai nos dar, nós não sabemos. Mas nós precisamos assumir uma atitude de pedir. E ainda nessa primeira etapa deste grupo de oração, nós vamos pedir isso. Nós vamos pedir a Deus para curar o nosso coração. Nós vamos pedir a Deus para curar o nosso coração, seja ele das situações que nós estamos vivendo, emocionais, psicológicas, das situações até mesmo que estão nos levando a uma enfermidade física, mas nós vamos pedir para que Ele cure. Mesmo que nós não saibamos como Ele vai curar, ou que nós não saibamos qual a real necessidade que nós temos de cura, nós precisamos pedir. Nós precisamos viver esse exercício de pedir. Só que, antes da gente começar a pedir aqui com uma música, primeiro eu gostaria de que nós pudéssemos ler, não precisa abrir, porque depois vai ter uma outra passagem que vocês vão abrir, mas Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Isso precisa ficar muito claro antes de nós fazermos esse momento de oração, antes de pedirmos a Deus a cura. Vai dizer assim: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Javé que permanece firme. Veja bem, muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio de Javé que permanece firme. Tem outras traduções que falam assim: o coração do homem faz planos, mas é a vontade de Deus que se realiza. Meus irmãos, nós vamos clamar a Deus, pois todos nós somos necessitados de cura. Nós vamos clamar, pedir a Deus para que nos cure. Porém, é a vontade de Deus que se realiza.
Deus pode nos curar hoje, nesse exato momento. Como Deus pode iniciar um processo. Como Deus pode nos fazer pessoas aí, nos colocar em uma espera para que um dia possamos acolher a cura que Ele tem para nós. Mas nós precisamos pedir. E às vezes, talvez você questionaria assim, mas Mateus, por que eu vou pedir? Por que eu vou pedir a cura, sendo que a vontade de Deus é que se realiza, não é a minha? E aí eu gostaria de contar uma pequena história sobre essa vontade de Deus, sobre a providência de Deus na nossa vida. Certa vez existia num Carmelo um grupo de carmelitas que elas não tinham nada. Elas não tinham nada. Elas não estavam tendo nada. Elas estavam ainda construindo o Carmelo. O Carmelo ainda estava em construção. E às vezes elas precisavam de algumas coisas. E era no dia que Deus providenciava. Elas precisavam do cimento, Deus providenciava. Elas precisavam disso, Deus providenciava. E certa vez uma das irmãs lá estava e eles não tinham café. Eles não tinham café para beber. E aí, quando elas estavam lá, essa irmã, ela tinha um desejo muito grande, até mesmo para que esse café fosse uma força para que ela pudesse fazer as atividades diárias, atividades cotidianas que eles tinham. E aí, essa irmã foi até o sacrário numa oração ousada, virou para Jesus e falou assim, para Jesus Eucarístico que estava no sacrário: Senhor, eu sou tua esposa. Eu sou tua esposa, mas é assim que tratas as tuas esposas? Não temos nem café para podermos tomar? É assim que tratas? Não, Senhor, eu peço que o Senhor olhe por nós. Eu peço para que olhe, é um pedido de esposa. E aí ela falava assim com Jesus. Quando ela se retirou da capela, o interfone daquele Carmelo tocou, e quando elas chegaram na porta, era um homem com uma saca de café fazendo uma doação. E aí, veja bem, sabe o que esse homem disse para essa irmã? Ele virou e falou: eu não sei, mas eu estava rezando e Deus colocou no meu coração que era para eu trazer esse café para vocês. E aí ele levou o café. Meus irmãos, a providência de Deus, por mais que Deus já tenha essa decisão, tenha se decidido por algo na nossa vida, o Senhor, nessa própria providência, Ele já está contando com a nossa oração. Ele está contando com o nosso pedido. O Senhor, para prover esse café para essas irmãs, Ele já estava contando com a oração dessa irmã e com a oração desse jovem, desse senhor que levou essa saca de café. O Senhor, Ele já conta, até mesmo para as nossas curas, Ele já conta com a nossa oração, com o nosso pedido, com a nossa súplica. Então eu te convido nesse momento a pedir a Deus. Aonde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e vai falando com Deus, fala com o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor cure o meu coração. Se você sabe onde você quer que Ele cure, o que você precisa ser curado, fale com Jesus. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Mas se você não sabe, pede a Ele para ir visitando os locais do seu coração que hoje sofre, os locais do seu coração que hoje são limitações. E à medida em que for tocando essa música, se você souber e quiser cantar da sua casa, cante. Se você não souber, vai escutando essa música e vai fazendo dela a sua oração a Deus, para pedir a Deus a graça dessa cura. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Pede isso, hoje pedi a Deus, hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Pede o fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência,
uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Vai pedindo a Deus essa melhora. Fala assim: Senhor, se for possível, me dá a graça de pelo menos essa melhora. A melhora para que o meu coração possa voltar a sonhar. Talvez, meu irmão, há muito tempo você não consegue mais sonhar os planos de Deus para a sua vida. Talvez você já não tenha mais sonhos, você já não tem mais esperança. Pede a Ele para nesta noite, Ele te ajudar a sonhar. Ele te ajudar a curar o seu coração para que você consiga sonhar. Vai pedindo a Deus a graça de que o seu coração seja aliviado nessa noite. Se você não sabe a raiz desse peso no seu coração, fala: Senhor, eu te apresento então essa raiz, a raiz que eu não conheço, mas meu coração está pesado, meu coração está angustiado, meu coração está angustiado talvez de ainda estar trancafiado dentro da minha casa nesse período de pandemia. Meu coração está angustiado de medo de ser contaminado por essa doença. Meu coração está angustiado porque eu vejo que eu estou fraco, Senhor, na fé. Eu estou fraco na fé porque eu não tenho conseguido rezar. Apresenta para o Senhor como o seu coração está. Fala com o Senhor: Senhor, meu coração está assim. Vem aliviar, este é o meu pedido nesta noite. Vai pedindo. Pede ao Senhor. Pede uma pequena melhora. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Amém. Amém. E continuando, depois dessa prece, depois desse pedido a Deus, esse pedido sincero de coração, Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração. Deus, Ele quer trabalhar no nosso coração isso que nós suplicamos, esse desejo que estamos suplicando, pedindo a Deus a cura. Pedindo a Deus a cura para que o nosso coração criado, ele seja voltado à finalidade principal, à vocação maior, que é amar, que é conseguir amar. E a gente pede essa cura. A gente pede para Deus as curas. Aquilo que tem pesado o nosso coração, a gente pede. Como eu já disse, a gente não sabe se Deus vai atender ou não. Só que por que será que às vezes Deus não atende? Por que será que às vezes Deus permite em nós tribulações, permite que nós passemos, caminhemos por situações adversas, situações talvez até mesmo que nos causam tristezas? Poderíamos talvez pensar que seria por Ele não nos amar. Será que Deus não nos ama? Mas não, meus irmãos. O Senhor, Ele nos ama profundamente. O Senhor, Ele nos ama. E é por isso que Ele permite. Ele permite porque Ele precisa que nós alcancemos a graça, que é uma promessa de Deus para o final. Quando Deus fala, quando nós pensamos na cruz e na salvação, meus irmãos, não há ressurreição sem Calvário e sem cruz. Precisamos entender que muitas das situações que nós vivenciamos são calvários e cruzes na nossa vida para que um dia possamos experimentar a ressurreição. Às vezes Deus dá essa graça ainda aqui nessa vida terrena, mas às vezes Deus dá essa graça, mas Deus vai dar com certeza na vida eterna. Na vida terrena não sabemos, mas na vida eterna Ele vai dar.
E para a gente refletir sobre esse enfrentar dessas adversidades, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Amém ou misericórdia? Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E vai dizer assim: E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Meus irmãos, aqueles apóstolos, eles estavam ali no barco, e aí veio aquela tempestade, o barco certamente chacoalhava. Eu fico imaginando aqueles barcos talvez um pouco mais frágeis em questão de estrutura, não em questão da finalidade, né, que é navegar, talvez muito bem feitos, mas talvez balançavam muito mais do que os barcos de hoje, né? E ali naquele momento, daquele vento, daquela tempestade, como talvez foi o medo desses discípulos? Como talvez esses corações se amedrontaram? Esses discípulos podem ser como eu e você diante dessas tribulações. A tribulação talvez que tem vindo ao seu coração, talvez é essa tribulação que está como esse mar, que está como esse vento, essa tempestade que está agitando o nosso barco e tem dado um medo muito intenso. Um medo muito intenso nem de saber se a gente consegue suportar. Veja só, Jesus olha para eles logo depois que Jesus, diante do poder, eles já reconheciam o poder de Jesus. Tanto que eles perguntaram: Não te importas que nós pereçamos? Talvez os questionamentos que a gente faz quando não somos curados, quando Deus não cura o nosso coração ou nos cura de alguma enfermidade, nós talvez perguntamos: parece que o Senhor não se preocupa com a gente. E aí Jesus manda parar. E veja bem o que Jesus fala para eles. Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Jesus demonstra que com a fé, essas pessoas, esses discípulos, eles não temeriam. Quando Jesus fala isso, que com a fé a gente não iria temer, não teria local, espaço para temor, não teria espaço para que a gente fraquejasse, a gente vê que na tribulação, muito mais do que ficar apenas na espera da cura, de que esse tempo difícil passe, muito mais de ficar esperando apenas as graças de Deus, precisamos ter um olhar de fé e entender que a gente não passa aquilo por acaso. O Senhor não nos coloca em situações assim por acaso. O Senhor, ele tem um propósito em tudo. E o propósito de Deus, como eu já dizia nas situações das curas, o propósito de Deus é o aumento da fé nossa e de toda a comunidade e de toda a igreja. Quando o Senhor, ele cura aquele cego, que ele tira aquele cego da cidade e ele cura aquele cego ele se enche de fé. As pessoas vai falar que quando o cego ele está falando para os outros, as pessoas começam a acreditar, começam a se encher de fé e começam a procurar Jesus. Então, veja bem, a atitude de Jesus, ela é uma atitude que nos leva para a salvação e para o aumento da nossa fé, para o engrandecimento da nossa fé. Esses discípulos aqui nesse barco que estava sendo agitado,
Jesus, a primeira pergunta que Jesus faz é: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? O Senhor tinha o objetivo de aumentar a fé. E talvez eu e você, nós estamos presos olhando para as coisas terrenas. Talvez estamos olhando para as situações em que nós estamos olhando para o problema e não estamos olhando para as coisas do alto, para o que Deus quer nos mostrar nesse problema. O Senhor, Ele nos mostra, Ele nos dá sinais em cada momento. O Senhor, diante das tribulações, diante das enfermidades, diante das confusões, das aflições do nosso coração, o Senhor está agindo. Precisamos ter um olhar de fé para conseguir ver a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus nessas situações. Precisamos ver isso. E nós já pedimos essa cura nessa primeira parte, mas que nós possamos neste momento agora, na certeza de que Deus, Ele tem um propósito, é pedir para que Deus acalme o nosso coração, nos dê temperança para conseguirmos atravessar as tribulações, nos dê força, nos dê coragem e tire todo o temor do nosso coração para que a gente consiga aprofundar e olhar diante dessas tribulações, olhar as coisas do alto, olhar as graças que Deus nos dá. A maior graça Deus já nos deu, que foi o dom da vida. Essa é a maior graça que Ele já nos deu. E muito mais Ele tem dado por acréscimo. Precisamos buscar esse olhar de fé para Deus, esse olhar de fé de que a vontade de Deus que se realiza na nossa vida. O coração do homem faz planos, o meu coração está cheio de planos, o seu coração está cheio de planos, mas é a vontade de Deus que vai se realizar na sua vida se você deixar que Deus haja, se você deixar que Deus transforme o seu coração. É a vontade de Deus que vai transformar a sua vida e a minha vida. E que eu já te convido novamente a fechar os seus olhos e ir pedindo já a Deus essa graça. Vai pedindo a Deus essa graça de que você consiga entender que a vontade dele que se faz, que se realiza, mas também de entender que existe um propósito para que a vontade de Deus se realize na minha e na sua vida. Existe um propósito. Então fala com Deus. Senhor, eu te apresento o meu coração. Eu te apresento o meu coração na certeza, Senhor, que existe um propósito para todas as coisas. Na certeza que o Senhor não me desampara. Que o Senhor, quando me coloca diante de uma situação, é porque o Senhor quer que eu cresça na fé. Então eu te entrego, Senhor, o meu medo. Eu te entrego, Senhor, a minha insegurança. Eu te entrego tudo. Recebe, Senhor. E vai escutando essa música. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: o que tendes medo, o que tendes medo, o que tendes medo. Fala na primeira pessoa isso, fala o seu nome. Mateus, o que tendes medo. À medida que estiver cantando, fala o seu nome e depois canta isso. Mateus, o que tendes medo, o que tendes medo, o que tendes medo. Fala o seu nome mais uma vez. O que tendes medo, o que tendes medo, o que tendes medo. Meu irmão, o medo muitas das vezes é a forma que o nosso subconsciente encontra de fugir da graça de Deus. Às vezes temos medo diante de uma cura, porque nós sabemos que nós não seremos mais os mesmos. Nós sabemos que Deus vai transformar o nosso coração.
Você já parou para pensar por que você tem medo de enfrentar essas situações? É porque depois que essa situação passar, talvez você não vai ser nem mais a vítima. Talvez você vai ser o vitorioso, a vitoriosa. Mas talvez você tenha medo desse novo, porque a sua vida muda. A nossa vida muda depois que Deus cura, depois que Deus transforma. Então o Senhor te pergunta hoje, por que tendes medo? Fecha os seus olhos, bate no teu peito, fala o teu nome e pergunta, por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tem perdido a fé? Por que tem deixado que o medo tome conta? Por que tenho perdido a fé? Se questione disso agora. Se pergunte diante de Deus, por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo do plano de Deus na minha vida? Por que eu tenho medo da vontade de Deus se manifestar na minha vida? Talvez você já pede, mas no fundo você não quer. Você não quer porque você tem medo, porque você sabe que a sua vida vai mudar. Você sabe que o Senhor vai te pedir renúncias. Você sabe que o Senhor vai te pedir uma vida nova, e essa vida nova talvez não tenha lugar. Não tem lugar para certos filmes, para certas músicas, para certos livros. Não tem lugar para certos hábitos, para certas atitudes. E talvez está aí a raiz desse medo. Talvez o Senhor, Ele quer te dar essa graça, Ele quer levar a saca de café diante da tua casa, mas você tem medo de ir no sacrário pedir pelo café, como aquela irmã fez. Porque você sabe que a sua vida vai mudar, você sabe que as coisas vão mudar. Então fala com Deus para te tirar esse medo, para acalmar esse teu coração. Escuta isso de novo e vai deixando Deus revelar a raiz desse medo. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: o que tendes medo? O que tendes medo? O que tendes medo? Por que você tem medo? O que tendes medo? O que tendes medo? O que tendes medo? Pede isso, acalma minha tempestade, calma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar e a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar e a tempestade vai acalmar. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso respirar, a tempestade vai acalmar. Já encerrando esse grupo, faz a tua oração espontânea aí. Pede ao Senhor: Senhor, acalma essa tempestade, acalma a tribulação para que eu possa pelo menos respirar. Alivia, Senhor, o meu coração. Traz de novo, Senhor, a paz que vem de ti. Eu não quero, Senhor, essa paz que o mundo prega. Eu quero, Senhor, a paz que vem de ti. Essa paz que acalma o nosso coração e nos faz olhar para as coisas do alto.
Aumenta, Senhor, a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé de que o Senhor faz o melhor por mim, de que o Senhor deseja o melhor por mim, de que o Senhor me ama. Mostra isso para mim, Senhor. Aumenta a minha fé. Eu não quero mais, Senhor, fraquejar, eu quero caminhar, Senhor. Firma os meus pés no chão para que eu possa caminhar, Senhor. Para que eu não caia na tentação, para que o medo não me jogue no chão. Firma os meus pés no chão, Senhor. Se eu cair, Senhor, me levanta e firma os meus pés de novo. Quantas vezes preciso for, Senhor, mas não me abandone. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor, de que tudo vai acalmar. Mesmo que não seja agora, Senhor. Dá-me a fé e a certeza de que as coisas vão se acalmar. Dá-me essa graça, Senhor, de acreditar, de que o melhor ainda está por vir, de que a bonança vai chegar ao meu barco. Dá-me essa graça, Senhor, de acreditar nisso. Dá-me até mesmo essa certeza, porque a fé ela é a certeza daquilo que não vemos. Dá-me essa certeza, Senhor, de que a bonança vai chegar. Dá-me essa certeza. Acalma, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso respirar e a tempestade vai acalmar. Aumenta a minha fé em ti. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso respirar e a tempestade vai acalmar. Meu irmão, que você tenha hoje essa certeza de que Deus, Ele nos ama. De que Deus, Ele nos ama intensamente. Amém? Que Nossa Senhora guarde isso no nosso coração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora a Cida vai voltar para poder encerrar este grupo para a gente. Essa noite de bênçãos e graças. Oi, Cida. Oi, Mateus. E quantas graças, Mateus. Falei com a Bárbara agora, esse grupo hoje foi para mim. Muito obrigada, tá, Mateus? Amém. Então vamos lá aos recadinhos. Todos os dias nós temos a reflexão, né, na parte da manhã, que são postadas no Instagram. Nós temos às 18 horas o Ângelus, tá? Não percam, por favor, pessoal, vamos dar uma força. E é tão bacana o Ângelus, tá? Aos sábados, ao grupo de oração ao vivo, com algumas alterações na tecnologia, mas tá valendo. A bio do Instagram tem o link para a caixinha de oração, tá? Então, quem tiver algum pedido, que faça. É tudo muito sigiloso, tá bom? E de 15 em 15 dias, eu puxando para o Ministério de Crianças, né? Está disponibilizado os vídeos da evangelização. Bom, tem vídeo novo nas redes sociais, tá? Assistam, ficou uma gracinha, viu? Põe pro Bento, viu, Mateus? Tá? E estamos vendendo camisas pro grupo também. Então, vamos lá, fortalecer o nosso grupo, que pra gente voltar depois com o nosso grupo presencial, se Deus quiser, tá? Então, boa noite para crianças também, Cida. Oi? Tem camisas para criança também. Tem sim, camisa para criança também, tá bom? Então vamos lá, Mateus, nos encerrar o nosso grupo, né? Boa semana para todos, tá? Que Nosso Senhor e Nossa Senhora estejam sempre do nosso lado, tá? Nos amando, nos protegendo e nos guiando. E o grupo de oração se encerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo a todos. Obrigado, Mateus. Tá? Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tá?
Amém. Tchau. Deus abençoe todo mundo, viu, pessoal? Saudades de todos. Até mais.